Sejam muito bem-vindos para a terceira temporada do Airescast, o podcast do escritório Aires da Mota. Nessa temporada nós vamos abordar um dos temas mais polêmicos, talvez, mas também muito interessantes, que é a morte. E para essa primeira temporada, para esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o testar dos nossos limites. Vamos conversar com dois convidados muito especiais, montanhistas, que já se aventuraram em grandes montanhas pelo mundo afora. Mas antes de começar, eu queria agradecer ao nosso patrocinador, a Construtora Sólido, por apoiar o nosso projeto e acreditar, tornando ele possível. Então, eu dou as boas-vindas para Stefan Reynolds e Gustavo Werneck. Obrigado. Para começar, eu queria que vocês falassem para mim como é que surgiu, para nós, como é que surgiu esse interesse pelo montanhismo. Eu diria, não tem uma data definida, para falar efetivamente quando começou. Mas a primeira montanha que eu fiz, e assim foi um pouco do despertar, foi aos meus 15 anos de idade, quando eu subi os Castelos do Açu aqui em Petrópolis. É uma montanha conhecida por muitos, belíssima por sinal, a montanha que tem 2.232 metros de altitude. Então foi um primeiro contato com a montanha. Eu fui com meu irmão, fui com um grupo de amigos, e foi um fato simplesmente marcado para ir. Mas a partir daí eu posso dizer que a minha vida esportiva, de uma certa forma, foi deflagrada. E sempre como eu gostei muito do ambiente de montanha, os esportes que eu venho praticando, ou a grande maioria, sempre teve contato com a montanha. Então foi assim, a mountain bike, a parte de trilha de moto, a própria montanha, como trekking, parte escalada, ou de voo livre. Você decola de um topo de uma montanha, parapente em especial, e você acaba tendo o cenário montanha como o meu grande teatro, digamos assim, meu anfiteatro. E de lá para cá, a partir desses 15 anos, eu comecei regularmente a ter contato com as montanhas da nossa região, E depois a história vai se aprofundando um pouco, mas foi tendo esse contato e foi espalhando montanhas, foram sendo acrescentadas ao longo dos anos de vida, Você, Gustavo? A resposta dele me fez aqui meditar, e realmente eu comecei por volta de 14 anos, eu fazia judô e eu precisava treinar. E eu incluí dentro dos treinamentos subir e fazer a subida pela linha do trem do Cristo Redentor. Então eu ia subindo pelos dormentes até a metade, mais ou menos, um pouquinho acima da metade, e descia novamente por ali. Era um exercício para o judô, na verdade. E a partir dali eu engatei subindo Corcovado, subindo Pedra da Gávea e outras montanhas, porque eu morava no Rio, Então, para mim, a coisa fluiu lá no Rio, E foi muito bacana. E daí para frente foi uma reta só. E em que momento que vocês começam a se desafiar mais para montanhas mais complexas, mais difíceis? Eu diria, na medida em que você vai fazendo a prática de esportes, você vai conhecendo algumas pessoas que gostam do mesmo cenário, gostam da prática do mesmo esporte. E sempre alguém que conhece alguém vai ampliando esse rol de amizades e os convites começam a aparecer. Então, eu tinha um grupo em que a gente sempre fazia muito das montanhas aqui em Petrópolis, e a gente deu muita sequência nas travessias, Petrópolis, Teresópolis, e aí depois, enfim, como eu falei, a gente foi espalhando para algumas outras montanhas. Mas até ter, dentro desse grupo, o levantamento de uma ideia. Gente, por que a gente, já que a gente gosta de montanhas, por que a gente não tenta ir ao Aconcagua, que é uma montanha aqui em Mendoza, Argentina. Ela faz a divisa praticamente com o Chile. É uma montanha de 6.962 metros de altitude. É a montanha mais alta do Ocidente, saindo da Cordilheira do Himalaia de Karakoram, onde estão as montanhas mais altas do planeta. E esse grupo foi afinando a ideia, foi fazendo os ajustes finos e fazendo a provocação. Será que a gente consegue? Será que a gente pode ir? Será que isso seria uma coisa interessante? Até que o grupo bateu um martelo, da gente se encaminhar para isso. E é interessante porque eu achava que o Aconcagua seria apenas uma caminhada.
ela não tem exigência não tem exigência técnica. Existe uma exigência física muito gigantesca nesse processo que a gente só foi perceber em loco, estando lá. E eu achava que, como eu fazia a travessia aqui algumas vezes, vou tirar isso de letra, só para caminhar, não tem problema nenhum. Foi uma mera resposta de uma total inexperiência até então. E esse grupo nós fomos. Na medida em que você vai subindo, a gente foi vendo realmente o quanto ela te cobra, o quanto exaustivo a cadeia a cadência da montanha, né? Na medida que você vai ganhando altitudes mais elevadas, os acampamentos avançados, você vai sofrendo o quanto ela exerce sobre o seu corpo. E a falta de oxigênio, a gente estava conversando preliminarmente aqui na conversa, de que a falta de oxigênio é o grande problema de alta montanha, né? Então, a exaustão começou a vir muito mais cedo do que eu podia prever, mesmo me considerando numa qualidade física boa para aquela época, realmente eu treinei bastante bem. Mas a questão aí a adaptação da cabeça, o quanto que a gente vai aprendendo nessa cadência de exigência. Mas o grande desafio foi o Aconcagua. Foi a primeira que me abriu uma possibilidade de entender o que significava alta montanha. E o amor pelas montanhas, nesse caso, ela se aprofundou tremendamente. Porque o fato de estar em contato com a montanha, entendendo todo aquele ambiente, entendendo como ela exerce uma pressão sobre você, abriu um horizonte muito grande para ter uma necessidade de leitura, ter uma necessidade de conversar com pessoas mais experientes. E aí, nesse ponto do desafio, na medida em que também você vai entrando nesse perfil de montanhas, outras pessoas, outros grupos vão se formando. E o vocabulário passa a ser daquele tipo de montanha. E aí as ousadias, os convites começam a abrir. Então, acho que na sequência da nossa conversa a gente vai chegar nesse ponto. Mas foram canais abertos, né? E como eu já estava sendo muito receptivo a vivenciar aquilo novamente, estava só esperando realmente ter as pessoas certas para o processo do desafio acontecer. É porque, digamos, você vai atingir um nível, você não quer mais descer, né? Você quer continuar exato. Você vai se desafiando no processo, mas cada montanha é muito diferente da outra, né? São desafios distintos. Depende da altitude, depende de onde ela está, que tipo de terreno você vai passar, se ela é mais pedra, se é mais gelo, se é mais neve, se você qual o desempenho que você tem de um acampamento para o outro, qual é a distância que você vai percorrer. Então, tenho exemplos na minha história de que eu tenho um Carstens Pirâmide, por exemplo, que é uma montanha na Oceania. Ela não é tão alta, mas ela te influencia pela altitude, sem dúvida, mas você passa por uma floresta. E uma floresta é exatamente igual à floresta amazônica, inclusive ela está na mesma latitude nesse detalhe. Então, o fato de você adentrar uma floresta com chuvas torrenciais diárias, com a dificuldade de você atravessar as trilhas, atravessa muitos rios, você tem o fato de estar úmido o tempo inteiro, você já monta a barraca debaixo de chuva, entra molhado dentro dela, você não fica com roupa seca, dia seguinte você faz um percurso de 20, 25 km adiante, passando por lugares de charco que você enterra a sua perna até o joelho. Então, isso tudo é muito diferente de um gelo, por exemplo. O gelo tem um outro formato, é um outro equipamento que você utiliza. Você já vai usar crampon ou snowshoes, que é tipo aquela raquete de neve para você não afundar. Você já vai estar andando encordado o tempo inteiro, você arrasta um trenó. Então, são outros elementos que fazem parte de acordo com a superfície daquela montanha. Na consequência disso, as consequências são diferentes, né? O seu posicionamento tem que ser adequado àquele processo. Se adaptar, né? Oi? Se adaptar. Se adaptar. Essa é uma grande virtude que a montanha te exige. No seu caso, Gustavo, como é que foi esse... Bom, meu caso parecido com o dele, só que eu comecei mais na pedra. Então, as dificuldades eram por classificação de subidas. Isso foi em 1968, né, que nós estamos falando. Só tinha 1 ano de idade. Então, a coisa, você tinha aquelas... Primeiro, você não tinha equipamento que você tem hoje. Hoje em dia você tem sapatilha, tem mosquetões maravilhosos, leves, etc. E tal. Quando eu consegui o meu primeiro mosquetão, foi assim, uma coisa, né? Uma coisa. Mas de onde foi?
Foi no Rio de Janeiro, subindo Pão de Açúcar, subindo, entendeu? Qualquer pedra dessa aí. Pão de Açúcar tem 5 vertentes lá que eu já subi. Mas aí é alpinismo. Alpinismo, exatamente. Eu fazia alpinismo. Até lá, por exemplo, Pão de Açúcar tinha o CEP, que era um cabo de aço que você subia para ver o pôr do sol. E para não pagar o bondinho, que você subia e descia de bondinho E depois sem bondinho. pagar. Estando lá em cima, você já desce. Hoje em dia eles já cortaram esse barato nosso, né? A gente tem que pagar para descer. Mas na minha época eu não pagava. E tem, por exemplo, uma das mais difíceis ali para o Pão de Açúcar, que é o segundo, que é 5º grau. Então já é uma escalada mais técnica, entendeu? Mais difícil. Então esses são os degraus que você tem que ir subindo, entendeu? Para ser um bom escalador, né? É lógico que paralelo a isso você pode subir o dedo de Deus, pode subir, entendeu? Escalavrado, pode subir qualquer coisa, entendeu? E era o que a gente fazia, né? Por que a gente fazia isso? Porque era o esporte mais barato de se fazer. Era uma coisa, você só tinha que ter um equipamento básico, uma corda e acabou. Uhum. Alguns lugares você não precisava nem ter corda. Para fazer o CEP, por exemplo, no Pão de Açúcar, era só entrar, chegar lá, cabo de aço. Direto. Que outros equipamentos tinha? Que você falou que não tinha muitos na época. Nada, eu só tinha um mosquetão. Então eu ia passando o mosquetão, chegava na virada, eu tinha que ter 2 mosquetões. Eu só tinha um. Depois passei a ter 2. Mas passava, ficava solto. Você ficava só segurando o cabo e jogava o mosquetão para cima. Aí soltava o mosquetão e ia rebocando o mosquetão para cima até chegar no outro grampo. Aí você tinha que passar novamente. Depois eu evoluí. Passei a ter 2 mosquetões, entendeu? Aí eu passava um e depois tirava o outro. Ou seja, sempre caminhando não para morrer. A gente quer se divertir. Fazer loucuras, mas com toda a segurança, entendeu? O que você puder investir de equipamento, você não está jogando dinheiro fora. Você está investindo na tua segurança para você voltar. O bacana é você ir e voltar bem. Uhum. Entendeu? E é isso. Você falou, é um esporte acessível, por isso que eu comecei. Isso aí. Tudo bem, acessível e tal, mas assim, não é qualquer um que se dispõe, principalmente emocionalmente, psicologicamente, para esse tipo de esporte, né? Eu e aí eu queria entrar numa pergunta. É cativante. Eu acrescentaria, assim, talvez não na palavra exata de ser acessível. Os equipamentos são elevados. O que a montanha é acessível, no sentido de que ela está na natureza e você pode se deslocar ela. Mas ainda assim, quando você tem projetos um pouco mais profundos ou mais longe, você... eu vou pro Denali, ela fica no Alasca, então você já tem uma situação de deslocamento até lá, você tem todo um custo inerente a esse processo, você paga os direitos de entrada, de permisso para você entrar no terreno da montanha, embora ela esteja lá. E aí você tem que ter um equipamento para suportar o frio daquela condição, daquela montanha, do cenário dela. E são equipamentos elevados, né? Então eu entenderia que o acesso se dá porque a montanha ela está lá sempre para você. Ela não vai se deslocar, amanhã ela não vai estar num país A, num país B, ela fica, claro, permanente naquele ponto. E aí você tem um acesso a ela. Mas para ter o acesso, você tem o seu grau de investimento. E você falou uma coisa interessante, você falou, cada montanha é uma montanha. Sim. Então como é que você se prepara? Como é que você... Assim, toda a preparação é específica, né? Sim. Eu, com a experiência do Aconcagua, quando a gente realmente sofreu na pele grandes consequências, de uma certa forma, eu, por exemplo, em 18 dias da expedição, eu emagreci 8 quilos, incluindo massa magra. Ontem eu estava até conversando com um grupo de amigos e foi uma coisa interessante que a gente entrou exatamente nessa questão. Quando a gente se alimenta, você tem a sua alimentação normal do almoço, a comida que você está naquele momento, e é a primeira sua fonte de energia. A segunda fonte de energia é o que você tem de reserva já acumulada no seu corpo. Se acaba essas 2 fontes, você ainda há a exaustão e o seu corpo precisa ainda ter alguma energia de sobrevivência, ela começa a mastigar a sua própria musculatura. Então, a Aconcagua eu tive um pouco dessa experiência de, bem no final já da expedição, já tinha realmente absorvido tudo que eu tinha de energia e um pouco mais além, a minha musculatura começou a ser beliscada para o meu organismo ter fonte de energia. É uma experiência dolorosa, digamos assim, fisicamente é doloroso, né? Mas é uma experiência de compreensão.
E aí o detalhe de que isso me ensinou de mostrar o que uma montanha pode te representar e o quanto preparado você tem que estar. Agora é uma situação interessante que você vai só ganhar o lado psicológico disso na medida em que você tem experiência em contato em várias performances em algumas montanhas. Você não adquire isso do nada. Você tem que experimentar, você vai ter que estar lá no local vivenciando as dificuldades dela para que a maturidade venha aos poucos. E você saber como é que você vai reagir, como é que a sua mente reage, como estão as suas emoções naquela situação e como é o comportamento do seu corpo, né, o seu organismo naquelas questões. O que eu aprendi foi, na medida que eu fui definindo as montanhas que eu queria fazer, eu comecei a buscar na literatura, comecei a procurar livros que pudessem me passar essa informação. Então tem alguns livros, eu li alguns bons livros de pessoas, escaladores famosos, né? Então, tem o John Krakauer, tem um cara muito bom, o Reinhold Messner é um escalador exemplar para alta montanha, ele já fez os 14 picos acima dos 8.000 sem oxigênio. Então, um cara que conseguiu fazer uma situação dessa, ele tem algo para te contar, ele tem algo para poder passar da experiência dele e sejamos nós os alunos, né, para você absorver aquela informação e entender um pouco do que ele passou para você saber como é que vai tentar lidar com isso. Então eu peguei muita literatura, muito bate-papo com pessoas que eu comecei a ter contato, a ouvir realmente o que eles vivenciaram para me abrir um caminho de uma forma mais possível estruturada, né? No seu caso também, Gustavo? O bacana disso tudo foi o que ele falou, é você associar o que você vai enfrentar com o treinamento que você precisa ter. Então você veja, por exemplo, eu aqui para ir para a base do Everest, por exemplo, eu treinava, saía, entrava para Mosela, entrava no quarteirão Bananeira, passava por cima, descia no Palácio de Cristal e voltava para casa. Eu acho isso uma loucura, você treinando para o Everest aqui em Petrópolis. Olha, e eu vou te dizer... Tem um cenário perfeito para isso. Tem um cenário perfeito para isso. Caramba. Inclusive... logicamente eu fazia isso com uma mochilinha de 10 quilos, entendeu? Inclusive quando eu treinei para ir fazer Compostela, por exemplo, que é só uma caminhada, mas é uma caminhada que tem subidas de montanha também, tem desníveis bem acentuados. São quantos quilômetros? São 800 quilômetros. Então você, como eu treinava, exatamente igual. Comecei treinando quarteirão Bananeira, depois no final estava fazendo quitandinha, passando pelo túnel, dando a volta e voltando aqui para casa, que eu moro aqui no centro. Então uma pessoa normal fazendo um exercício normal, entre aspas, normal, né? Com uma mochila você chega com 10 quilos, você na hora que você vai para o campo, você está tranquilo, né? As pernas respondem maravilhosamente bem porque você se exercitou bem. Você se preparando e associando o que você vai enfrentar com o equipamento que você precisa, com as tecnologias hoje existentes, logicamente, né? Você mensurando tudo e sabendo a sua resistência, você consegue fazer o que você quiser. Eu costumo dizer que o preparo é mais bacana do que realmente você acabar fazendo, porque quando você faz, acabou. Você fez, acabou. Mas o preparo demora meses. A expectativa que a se expectativa, cria, né? Por exemplo, a minha expectativa para dormir no olho da Pedra da Gávea, no velho lá, dormir lá em cima, pendurado, foi meses. Pendurado? A gente dormia lá para ver o amanhecer lá em cima. Com um tipo eu me lembro perfeitamente, o saco de dormir era uma porcaria, um saco de dormir, mas era o que a gente tinha, entendeu? Na época. Quando a gente foi para o Everest aqui, eu já fui com um top, menos 30, já foi uma coisa assim, super leve. A gente vai evoluindo, o equipamento vai evoluindo, mas vai evoluindo sim, conforme o Stefan falou, para a nossa segurança, para você realmente estar numa zona de conforto e saber o que vai encarar e ter condição de encarar aquelas dificuldades daquela escalada especificamente, daquela caminhada ou escalada, o que for. Acrescentando esse ponto, o treino ele é fundamental para a parte física, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer também de mencionar, é você treinar com os equipamentos que você vai utilizar. Na hora H em que você precisa usar determinados equipamentos, se você nunca teve um contato com ele,
não vai ser na hora que você vai saber utilizar e o que ele serve naquele determinado momento. Isso também é importante você acrescentar no momento do treino, em situações específicas. Eu digo isso porque também ainda nessa questão do treino, quando eu fui para o Denali, no Alasca, a montanha tem 6.194 metros e é um cenário completamente de gelo. A montanha fica a 330 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Então, tem todas as situações de consequência do frio e tal mais. O meu treino, entendendo o que iria acontecer dentro do território da montanha, é que você pega um avião, o avião te deixa na geleira e ele vai embora e você fica dentro da cadeia de montanha por sua conta. Você não tem nada que te dê suporte e você não pode esquecer absolutamente nada. Então você tem que ter um checklist muito bem formatado, revisado várias vezes, até por pessoas que têm experiência para cobrir uma deficiência eventual daquilo que porventura possa ser esquecido. Você esquecer o que pode gerar uma pederneira, um fósforo, um isqueiro qualquer, e se você não gera no fogareiro fogo, esquece, porque não tem como você sobreviver numa condição dessa e não tem barzinho, não tem restaurante, não tem nada que te dê chance de você se alimentar. E os meus treinos foram muito dedicados sobretudo como eu iria me arrastar em cima do gelo. Então o que eu fiz? Eu fui de forma evolutiva, treinei durante 1 ano, e a máxima questão que eu consegui alcançar já era subir as Torres do Morém aqui em Petrópolis. Para quem conhece, para quem já caminha lá ou pedala por lá, sabe que é uma subida bastante acentuada, relativamente longa. Não é tão longo, mas ela é muito puxada. Então os meus treinos eram de botar um saco de cimento em cima de um skate, botava amarrado na minha cintura, que seria a simulação de arrastar um trenó sobre gelo. No Denali seriam 30 quilos. O saco de cimento com 50 quilos, então tinha uma margem de segurança a entender como eu poderia manusear aquele peso no contrapeso de uma subida para saber me posicionar de forma adequada para não ser arrastado para trás. E o treino foi sendo acrescentado de colocar uma mochila chegando até 16 litros de água carregando para cima, deixava tudo lá em cima, inclusive eu dava de presente o saco de cimento para a turma que estava trabalhando nas torres e descia só com o skate para baixo. Sistematicamente eu repetia isso. Então o fato de você se condicionar, não somente fisicamente, é entender o movimento corporal, como você vai ter a sua fonte de equilíbrio, mas é preparar a sua mente a passar pelo sacrifício. Como o Gustavo falou com propriedade, é a questão de que quando você treina, você vai treinar durante 1 ano para um evento que vai demorar 20 dias, 25 ou 30 dias, uma média nesse sentido. Então durante 1 ano você tem muitos treinos, tem muitas idas e vindas sobre a montanha. Você já fez várias montanhas antes de chegar naquele ponto para você depositar ali tudo que você deseja como resultado final. E eu queria que vocês contassem mais um pouquinho, porque vocês foram pro Everest juntos, né? Essa experiência no Everest, né? Como é que é, assim, para quem nunca foi? Como é que é isso? Como é você chega lá, você chega num acampamento, você vai com um grupo? Como é que é isso? Essa eu posso começar. Por favor. Começou com um vinho lá em casa. O grupo se reuniu lá em casa para a gente estudar a coisa, tomar um vinho, todo mundo se conhecer legal, porque eu era um intruso, vamos dizer assim. Meu filho era mais conhecido do grupo, um integrante, então eu entrei meio que de intruso aí, né, no meio. Eu adoro isso, né? Porque na verdade eu acho que isso tem que ser família e quando a gente vai é um grupo, todo mundo tem que se entender muito bem. E começou assim, a coisa fluiu dessa maneira. Mas como é que é lá? A rotina de quem está indo? Você chega lá, você já vai para um hotel, depois você vai para o acampamento? A gente faz uma aclimatação na cidade. Começa visitando, né? Porque existe o problema de você chegar lá, porque às vezes os aviões não chegam. Então o Carlos Santalena já fazia uma programação, se alguém atrasar, vai chegar dentro do prazo para o grupo se formar e ir. Né? Eram quantas pessoas? 7 pessoas. Mas é interessante, acrescentando, é que isso é uma coisa muito bacana do mundo da montanha. E eu curto muito essa experiência, não só do desafio, mas da decisão. Eu vou para aquela montanha. Onde essa montanha está? País tal. Qual é o país? Você buscar informação cultural sobre ela.
Você vai chegar numa capital, vai chegar numa cidade específica, onde realmente fica mais próximo da montanha, vai vivenciar a cultura local. Então existe uma mini parcela de turismo nesse processo. E é claro, para te facilitar ambientalizar, porque você sai de uma cultura, entra em outra, e você tem que entrar numa sintonia gradativa, né? Então, o Everest a gente sai do Rio, vai para São Paulo, de São Paulo fizemos conexão em Doha, de Doha fomos para Katmandu, de Katmandu tivemos o nosso passeio turístico, a gente foi como é que se chama? Em monastérios tanto do hinduísmo quanto para budismo. Pashupatinath é uma área do hinduísmo muito interessante, porque tem mais de 1.500 anos. Então você vivenciar um passado, quantas milhares de pessoas já passaram por aquele mesmo ambiente. A gente assistiu cremação ao vivo, a gente teve contato com uma cultura muito diferente da nossa. Isso é muito enriquecedor no processo, e a montanha cria essa possibilidade de você ter esse tipo de contato. Chega na hora para partir para a montanha, que também faz parte da sua pergunta, é que dali a gente pega um avião no Aeroporto Internacional de Katmandu e a gente vai para Lukla, que aí já chega a 2.800. A gente já está na pré-cordilheira do Himalaia, e a porta de entrada para todos os escaladores, né? Para a partir dali o trekking ser formado até chegar no campo base da Everest. O aeroporto mais perigoso do mundo. Do mundo. Ele ganhou esse título. É só você botar lá na internet, você vai ver qual é. E é interessante porque eu tenho filmado isso, e até fiz um filme do nosso passeio, do nosso trekking, de que chega um determinado ponto que o avião está se aproximando e o aeroporto está encrustado na montanha. Atrás do aeroporto tem uma cadeia de montanhas que você não tem mais como arremeter. Passou de um determinado ponto, ou pousa, não tem outra alternativa. E é por isso que ele ganha um pouco desse título do aeroporto mais perigoso. Ele tem 11 graus de inclinação, 400 metros de extensão de pista. Não é todo avião, claro, que consegue pousar. E interessante que assim que a gente vê e avista a pista, nossa, ela está ali no meio de uma montanha, é lá que a gente vai pousar, vai se aproximando, claro, ganha uma certa dimensão, mas você percebe que é pequeno. O avião, quando encosta, ele pousa, encosta as rodas, os pneus e tal, ele dá motor para subir a rampa da pista, para chegar no pátio de estacionamento. E é tudo muito, muito pequeno. Qualquer estacionamento, talvez aqui, da onde nós estamos aqui no Bauhaus, estacionamento aqui é capaz de ser maior do que o aeroporto. Claro que eu estou exagerando, mas ele é muito pequeno nesse processo. Entrando em Lukla, a cada dia você vai avançar um acampamento para frente, né? Então já tem uma certa estrutura, tem lodges que acomodam. Mas tudo a pé. Tudo a pé, sempre tudo a pé. A partir daí é o trekking sendo executado. Então você vai entrando dentro do vale, né? Da pré-cordilheira de fato, e vai adentrando a cordilheira, e cada vez mais a gente vai percebendo o volume e a altura das montanhas que a gente consegue visualizar. Então a gente vai tendo contato com montanhas acima dos 8.000, e o Everest é um prêmio na hora da gente ter um contato visual, né, da primeira vez que você vê. E ela é tão gigantesca, é uma coisa tão bacana de se ver, porque eu lembro que a gente estava em Tengboche, o monastério mais elevado do mundo, fica a 4.000 metros de altitude, e parei num ponto específico, um mirante qualquer, para poder ver o pôr do sol. E aí dá para perceber claramente que o Everest é o mais alto, porque na medida em que o sol vai se pondo, a gente foi percebendo quais picos continuavam sendo iluminados. O último era o Everest. Então você pega o Nuptse e o Lhotse, que são as duas montanhas no entorno do Everest, e o Everest fica um pouco nessa parte triangular, um pouco mais para trás. Você vê que só a torre piramidal dela que fica iluminada. É a última montanha da face da Terra que pega os últimos raios de sol antes do pôr do sol realmente acontecer. E aí você percebe, nossa, que montanha gigante. E isso é belíssimo de ver, né? Então a gente vai tendo esse ponto de contato, e o Everest vai entrando nesse clima. Dá um adendo só para o Gustavo complementar. Eu sempre, em todas as montanhas que fui, eu sempre tiro uma palavra, eu resumo a montanha em uma palavra. Depois que tudo acontece, eu volto para o Brasil, paro para, de uma certa forma, amadurecer tudo que eu vivenciei, e para a Katmandu, Nepal, a parte do Everest, a cordilheira toda, eu chamei aquele ambiente todo de muito mágico. A atmosfera do Nepal é mágica.
É um outro clima, talvez até pela religião, pela forma como as pessoas te recebem. É o namastê, que todo mundo fala para todo mundo o namastê, e o significado é muito profundo, porque eu dou o meu melhor para você, eu dou o meu Deus para você. E o fato da pessoa se entregar nesse ponto é muito mais forte do que um bom dia. Bom dia é educado, ok, apertei sua mão, fiz o cumprimento, está feito. Mas o namastê, em que você junta as suas mãos e reclina um pouco a sua cabeça, é o respeito que você tem para com o outro. Não tem uma outra situação mais profunda, na minha opinião, que a gente ganhe um respeito à diversidade de forma geral, e você aprende isso em loco. E no final das contas, você está falando namastê para todo mundo. Uhum. E aí a coisa vai sendo vivida dessa maneira. Para você, Gustavo, O sentimento que eu tive lá no Everest foi um sentimento de grandiosidade. Quão pequeno nós somos em relação a tudo que existe. Era impressionante que em determinadas trilhas que nós estávamos andando, a gente escutava um barulho de helicóptero. Qual é a primeira coisa que você faz? Olhar para cima para ver se você vê o helicóptero. Não, o helicóptero estava passando lá embaixo, a gente já estava bem acima daquilo. Então, as coisas se invertem, a ordem se inverte. Você vê a bondade. O Stefan estava conversando sobre as pessoas de lá. Eu sentia a bondade das pessoas. As pessoas inocentes, honestas. Não, esse dinheiro está errado, o senhor está pagando demais, devolvia o dinheiro. Isso aqui é fake, isso aqui é real, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Quer dizer, ele poderia me vender um fake tranquilamente, entendeu? Provavelmente aqui eu seria enganado, porque eu não conhecia nada daquilo, mas não. A honestidade lá daquele povo que vive assim numa pobreza muito grande. Katmandu, que foi a cidade antes que a gente chegou, é uma cidade pobre, né? Uma cidade que uma retroescavadeira, por exemplo, eu vi uma retroescavadeira em Katmandu inteira. O resto, todas as obras eram até mulheres trabalhando, homens e mulheres trabalhando em obras, tudo de enxada e pá na mão. Não tinha máquina, não tinha nada disso. Mas voltando para o Everest, quando você chega lá em cima, na base do Everest, por exemplo, e você olha para cima e você vê uma montanha bem maior do que você poderia ver aqui no Brasil, em qualquer lugar, para cima do lugar que a gente já estava alto, e o negócio, quanto tem essa montanha? 3.000 e não sei quantos metros a partir do campo base, não é isso? O base tem 5.340, né? Exatamente. E o Everest tem 8.848, exatamente. Só para dar então, referência. Isso é tão grande que você não consegue imaginar. Você parte de uma realidade aqui nossa de 2.000, 2.500 metros, 2.700 metros no máximo, né? Que a gente tem por aqui. Tem exatamente. Exatamente. Então você fica extasiado com aquilo, né? Isso associado ao esforço que você está despendendo para subir e a emoção que você está sentindo é que dá o grande barato do negócio, entendeu? É a sensação que você tem na escalada, é a sensação de chegar lá em cima. É a mesma coisa você fazendo a caminhada de Compostela, por exemplo. O que aquilo tem de difícil? Aquilo não tem de difícil, aquilo tem de esforço que você faz e você fica consigo mesmo na caminhada, raciocinando e conhecendo e conversando com os mortos. Eu fiquei conversando com a minha avó, fiquei conversando com a minha tia. É um tempo que você dá para você. E lá a mesma coisa. Dentro daquela grandiosidade, fazendo aquele esforço, você embarca em uma coisa muito gostosa de se viver, que é o que a gente quer. A gente quer ter a sensação e quer viver intensamente aqui. Essa escalada ela é muito mais mental do que física. Estou errado? Até a base do Everest, com certeza. Com certeza. E você vai vivendo isso que você falou, Gustavo, passando filmes na sua cabeça enquanto você está subindo. Eu daria Desculpa. Eu daria uma referência, pelo menos isso acontece muito comigo. Gosto muito de alta montanha também por isso. Que é o fato, na medida em que você vai adentrando a montanha e vai atingindo as suas altitudes, você vai avançando dos acampamentos e vai passando pelas dificuldades do processo,
Eu costumo também dizer que as máscaras sociais vão caindo. Todos nós temos a nossa representação no mundo social, não tem jeito. E na medida em que você vai sacrificando o seu corpo, você vai realmente entrando numa camada mais de exaustão, você não pode se enganar. Bater no peito, eu vou porque eu quero provar, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou mentir, eu não vou falar com o meu guia, eu não vou falar com o Sherpa, eu não vou falar com o meu companheiro de que eu estou mal. Que vergonha é essa? E esse é um problema sério, porque a alta montanha não perdoa. Se você começa a se enganar e dentro do grupo você começa a camuflar, a consequência pode ser simplesmente a morte, que é o tema da conversa que a gente até então estaria começando a falar. E o fato de que as máscaras vão caindo, você vai ficando mais leve, mais introspectivo, você se desenvolve. Eu gosto de entender que eu me torno uma pessoa melhor por isso. Entendo as diferenças de determinadas situações, passa na sua cabeça ou vem à sua mente as pessoas importantes da sua vida. Menos é mais, eu não preciso ter tudo no mundo, eu não preciso ter dinheiro ao extremo, eu não preciso ter objetos que representem alguma coisa, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter isso e aquilo e tal. Então essas coisas passam a ter um valor menor de importância, uma vez que na montanha o que você carrega é a sua sobrevivência. Então eu preciso disso, naquele momento eu preciso somente daquilo. E na medida em que você vai evoluindo, eu entendo que eu consigo evoluir por causa desse comportamento, a montanha está te influenciando o tempo inteiro. Você entra numa sintonia que dá realmente uma sensação de que você está falando num plano astral. Você já está conversando com outras entidades, um Deus que você encara. A minha religião é essa. A montanha, para mim, é a minha religião. É o meu altar. É onde realmente eu me identifico, onde eu sou um Stefan que gosto muito de ser. E aí, não tendo esses filtros, a coisa funciona bastante bem. Em Tengboche, uma das experiências que a gente eu particularmente tive, e como eu gosto muito de filmar, eu gosto muito de fazer os registros, eu já, não na ida, a ida passamos por Tengboche, assistimos uma parte onde os monges estavam dentro do monastério, estavam praticando mantra e tal mais, mas naquele momento eu entrei como se fosse, de fato, apenas um turista passando por ali. Não consegui vivenciar além do que já estava óbvio, porque era muito bonito do que a gente estava vivendo. O fato de ir até o acampamento base, de você já tenha o acréscimo do seu desgaste, como eu falei, as máscaras vão caindo. No retorno, a gente parou nesse mesmo ponto e tive a oportunidade de entrar no monastério novamente. Já era um Stefan diferente, já era um clima diferente, eu já estava com outro peso nessa circunstância. E aí eu saí do lodge umas 5 horas da manhã, para poder registrar o nascer do sol, ficar perambulando por ali, passar a mão no Mani. Mani é um cilindro, lá tem um bem antigo, grande, Gustavo deve ter visto, em que você passa e você gira o Mani no sentido horário, você não pode girar ao contrário. Na filosofia do budismo é de que você está levando a sua vida para frente, você não está rodando a sua vida para trás. Então é bacana você estar vivenciando isso. E eu parei de frente desse monastério e estava um aprendiz de monge, que me viu, que eu estava aguardando as portas abrirem, 6 horas da manhã, e ele desceu e me fez o convite para entrar. Não entendo nada do idioma nepali, mas ele, por mímica, foi me apresentando o monastério, pediu para eu tirar as botas, pegou um tapete e colocou dentro do salão, entrei, ele me colocou ali sentado e ele continuou na performance dele, que era preparar os pergaminhos, os mantras, o chá quente, as velas acesas, para que cada monge chegasse dentro dessa sala e eles, por conta própria, cada um no seu ritmo, começassem a ler e a cantar o mantra. Como eu estava sozinho, eu me recostei e comecei a entrar na sintonia daquela canção, daquele mantra. A ponto, juro para você, a ponto em um dado momento parece que eu me desloquei do meu corpo. Parece que eu levitei em algum momento naquela situação e fiquei um tempo, talvez, não sei dizer precisar quanto tempo, mas uma circunstância diferente. Quando eu abri os meus olhos, todo o meu grupo e o salão todo estava cheio, mas eu não percebi ninguém entrando. Eu estava numa outra esfera. Então, vivenciar isso foi uma experiência que não tem preço. Realmente não tem preço. E aí é uma outra situação da questão da morte. Entendo que todo um ambiente de alta montanha, seja ela qual for, a gente pode até falar montanhas em menor escala de altitude,
elas oferecem um risco que você pode se acidentar, você pode ter alguma coisa, pode ser brando, mas pode ser muito pesado, né? Mas a gente vai para uma situação dessa, mas eu não penso na morte. Eu não vou com esse princípio, eu vou pelo respeito. E sei que eu tenho que ir dentro do meu treino e aquilo que eu me propus a fazer, e eu só vou para aquela montanha tendo certeza que eu estou apto a encarar o desafio daquela montanha em particular, sobretudo a minha técnica que eu tenho que aplicá-la naquele momento. Então eu só vou sabendo que eu tenho condições para isso. Mas eu não penso na morte, eu tenho a situação de administrar o efeito. Morte a gente tem no nosso dia a dia, atravessar a rua aqui, andar de moto entre carros e tal, tem uma particularidade talvez muito mais ofensiva e mais talvez evidente de acontecer um problema. Lá, mesmo que isso aconteça, pelo menos eu estou num ambiente onde eu estou muito sintonizado. Mas eu acho que essa proximidade, né? Porque nós, tudo bem, a morte ela é natural. Sim. Né? E todos nós, a qualquer momento, estamos sujeitos, né? Mas assim, eu acho que no montanhismo, no alpinismo, você vê ela muito mais próximo do que normalmente você veria no seu dia a dia. Eu acho que essa noção de que ela tá ali... É a forma de como encara. É a forma como a gente... Por exemplo, você vai trabalhar no Rio. Você está... Rio de Janeiro, como é que está hoje? Uma metrópole que tem os seus riscos evidentes, você vai passar na linha amarela, linha vermelha, entre as favelas, não menosprezando a região da favela, mas alguns integrantes que moram naquela região são pessoas que estão absolutamente disponíveis para te gerar um problema. Ali o risco é muito evidente. A montanha é porque a gente acaba talvez tendo notícia de que morreu um escalador, e a gente fica com pena daquele processo. Não me dói no sentido, é claro que é uma perda humana, é perda para a família, às vezes tem filho, aquela coisa, respeito muito essa consideração. Mas é uma notícia que nos pega um pouco assim e fica pesado, fica, nossa, que pena realmente ter acontecido e tal. Mas se a gente faz um paralelo da vida por dia, quantas pessoas de fato têm muito, né? Então, assim, eu acho que você ir preparado para o ambiente, um piloto de Fórmula 1, ele tem um risco muito grande, mas ele está muito treinado, o reflexo dele está apurado, ele já fez aquilo a vida inteira. A gente que escala, a gente também treina nessa circunstância. Por exemplo, eu antes de ir para o Denali, eu passei alguns dias, eu saía do meu trabalho, ia para uma parede de escalada e fiquei pendurado madrugadas adentro para entender como eu podia fazer um nó, como é que eu podia me transferir de corda, como é que eu poderia passar por um objeto que estaria pendurado comigo, simulando uma pessoa, supondo que aquela pessoa estaria desacordada, teria que passar por cima dela para poder fazer o meu resgate e salvá-la. Então, assim, eu me preparei para um ambiente que isso tudo era possível de acontecer. Então você já entra preparado para, se acontecer, você saber o que fazer. Falei há pouco de que saber lidar com equipamento. E é possível acontecer. Sem dúvida. E acontece. Você não chegou a comentar antes comigo que teve uma montanha que você foi que antes um guia vinha lhe falar e lhe orientar e lhe alertar do perigo, né, daquela montanha. Eu estava treinando o Ilinizes, que eu falei, no Equador. Inícia Norte, Equador. Pode ser. Equador, pode ter sido. A gente estava treinando. Eu e meu filho estávamos lá treinando para justamente... Ele estava tentando meio que te desencorajar, né? Falar, isso eles fazem sempre, né? Eles têm pessoas que, se você contrata alguém, às vezes ele quer receber o dinheiro dele, ele não está preocupado. Então ele fica querendo apavorar você para você desistir e ir embora e acabou, entendeu? Isso existe, tá? Existe nesse tipo de guia, tá? Mas, na verdade, o input que eu queria dar, e que estávamos no papo anterior, é o desapego que você consegue ter no desenvolvimento desse tipo de esporte. Tá? Por exemplo, na caminhada de Compostela, entrou um Gustavo, na França, no começo da caminhada, e saiu em Compostela outro Gustavo. Eu deixei pelo caminho pelo menos uns 3 ou 4 quilos de bobagens que eu carregava, entendeu? Que não eram necessárias, mas que eu botava na mala. Então, esse desapego, essa libertação que você tem do material, da parte material, você consegue. Às vezes você quer simplificar as coisas, né?
como na caminhada, eu fui simplificando, deixando pelo caminho. Todos deixam, é impressionante. Depois você lendo todos os livros lá de Compostela, você vê que isso é comum. A pessoa chega lá carregando sei lá quantos quilos e termina muito menos. São quantos dias? Você pode programar, eu programei fazer em 30 dias, tá? Eu acabei fazendo em 23. Mas acabei porque chegava 11 horas, eu já tinha feito o que eu tinha programado, entendeu? 11 horas da manhã eu continuei andando, aí eu comecei a comer etapas, entendeu? Na caminhada. Então é uma média de uns 40 Eu quilômetros fiz dia por dia. 23 dias, você me perguntou em quanto tempo eu fiz em 23 dias. Média de uns 50 Por aí, 40 às quilômetros. vezes eu cheguei a fazer isso, sim. Tudo depende do perfil, tá? E dos desafios que vocês já enfrentaram, qual é aquele que vocês consideram que foi o mais difícil? Fala, Stefan. Cada montanha é um desafio diferente, né? Eu posso dizer, se eu me emocionar, não se incomode, Muito pelo contrário. mas o Denali foi uma montanha. Cada montanha tem a sua realmente particularidade, mas o Denali teve um adendo mais expressivo, que foi o falecimento da minha mãe no dia anterior da expedição começar. Isso foi um choque no final das contas. Minha mãe ela já estava numa situação de saúde um pouco mais delicada, mas você nunca espera a notícia final, né? E eu tinha me preparado comentando com ela de que mamãe, resista para eu poder ir à montanha, retornar e te contar a história. Não deu tempo. E eu entrei na montanha muito debilitado. E aí eu vou me emocionar com certeza. Mas entrei emocionalmente muito debilitado. E é um processo muito difícil porque a montanha ela te exige uma concentração absurda. Você tem que realmente ficar imerso dentro dela e você não pode levar os seus problemas daqui para ficar negociando lá. Eu consigo fazer grandes trechos da montanha sem pensar em nada, simplesmente pensar em nada, o que é um luxo isso, na correria da nossa rotina. E concentrado naquela etapa, num passo adiante no que você está fazendo. Mas eu entrei na montanha com ela dentro da minha mente, dentro do meu coração. E isso dificultou muito a montanha toda transcorrer de uma forma muito natural. Então tinha, não vou dizer peso por peso, mas tinha uma sobrecarga nesse aspecto para poder administrar. E aí interessante foi também uma das experiências de você ter bons relacionamentos em que você vai perdendo as máscaras e pouquíssimas pessoas, na realidade só tinha uma pessoa que sabia até então, quando eu entrei na montanha, sobre o que tinha acontecido, né? Num terceiro acampamento, na realidade, a cada acampamento tinha uma integrante que era uma americana e ela fez um contato com uma emissora do Alasca de rádio e pedindo para que cada um fizesse uma narrativa do que estava acontecendo, por que a gente estava lá, o que a gente estava visualizando, quais eram as dificuldades e tal, mas fazer uma narrativa da montanha para os ouvintes participarem da expedição. Foi uma experiência interessante e eu fiquei para o acampamento 3 para falar alguma coisa. Quando chegamos no acampamento 3, já tinha se passado 2 semanas, né, do início da escalada propriamente dito da expedição. Eu preparei uma lauda dia 4, escrevendo tudo, por que eu tinha escolhido o Denali, por que eu estava lá, fazia parte do meu projeto de 7 cumes. Dos 7 eu tenho 5 realizados, faltam 2 para a gente cumprir a tarefa. E fiz essa redação toda, um determinado parágrafo falava de que minha mãe havia falecido. Quando eu falei, isso era ao vivo, pelo telefone satelital, quando eu comentei, sabe que você sente uma pessoa levar um choque daquela informação? Ela ficou meio baqueada. Interessante foi que ela foi falar com o líder da expedição e ela contou, olha, acabei de saber disso, acabei de ouvir isso do Stefan. Ele ficou quieto, vi isso acontecendo, ele ficou quieto. Ele fez um contato com a esposa dele, o Ben, que era o nosso guia principal. Ele falou com a esposa dele também pelo telefone satelital. A esposa ouviu o que eu disse. E ela falou, olha, você tem que levar esse cara para o cume. Ele merece ir para o cume. Ele merece cumprir isso com a família dele. E ele disse isso no café da manhã, perante ao grupo todo, que ele tinha sabido. O Stefan falou isso, aconteceu esse fato. A minha esposa me deu uma força e me deu uma orientação
para que a gente seguisse a escalada. Até porque um integrante, seja ele qual for, se ele não conseguir cumprir, se ele travar, ele pode terminar uma expedição inteira. Eram uns 13 integrantes numa expedição Torre de Babel, né? Tinha gente de todo lugar. E ele falou, estamos juntos, a gente vai te dar uma força. E bacana foi que cada integrante veio falar comigo depois. Me dá força, vamos lá, a gente está junto, a gente vai conseguir, não desanima não, isso é a parte da vida, realmente faça essa homenagem para ela e cumprir a tarefa, a gente realmente fez homenagem para ela. Mas, psicologicamente, uma montanha, quando tem esse percalço, ela se torna muito mais complicada para ser executada. Mas acabo que isso me dá não é tristeza, é de fato a tarefa cumprida. Mas como eu não pude ver o enterro dela nem nada, acabou que a montanha foi para mim a saga de estar mais próximo dela. Emocionante. Você, Gustavo? Bom, eu tive diversos lances, né? São os lances que a gente tem, logicamente, lances negativos, né? Eu já tive um acidente, estávamos escalando eu e um amigo meu a Agulhinha da Gávea. Lá num determinado momento, estou dando segurança para ele, no final, de repente eu olho para cima, vejo ele passar por cima do cume da árvore, caindo por cima do cume da árvore, travei a segurança aqui, tomei o baque, né, da queda dele, né, do corpo dele, que me jogou para a pedra, a corda entrou aqui na minha barriga, e esse foi o começo do problema, porque o problema é que ele ficou todo quebrado e eu tive que arrumar uma maneira de carregar ele para descer. Ele quebrou parte do corpo? Quebrou. Ele tomou 42 pontos, quebrou o braço, ele se quebrou bastante. E só tínhamos eu e ele. Vocês estavam a quantos metros de altura? Não muito. A Agulhinha da Gávea é da onde saem para voar as asas delta. Asa delta, né? Eu estava do lado de cá. É a pedra do... Não é muito alto, tá? Mais baixo que a Pedra da Gávea, inclusive. Maria Bonita, né? Exatamente. Então, o que acontece? A dificuldade foi eu conseguir descer com ele. Primeiro me soltar e tal, e depois descer com ele. Isso realmente me marcou profundamente esse acidente. Graças a Deus não aconteceu nada. Na hora que eu consegui carregar ele e levar ele para a primeira rua embaixo, parei o primeiro carro parou. Quer dizer, isso foi em 1969. Quer dizer, hoje em dia o carro não pararia mesmo, né, pô? Não. O cara difícil. todo ensanguentado, pô. Ia pensar tudo. Exatamente. Botou ele no carro e levou ele para o pronto-socorro. Realmente ele sobreviveu. E acidentes e emoções, cada emoção, por exemplo, descendo o Dedo de Deus, por exemplo, a gente acabou levando um americano e o americano a gente teve que rebocar ele todo pelos chaminés. Resumindo, a gente não tinha equipamento, não tinha lanterna, não tinha nada. Garotões, né, poxa, fazendo suas bobagens, né? Você fez pela Blackout ou pela Maria Cebola? Pela Blackout. Exatamente. E aí o que aconteceu? Dormimos, escureceu e a gente não conseguia dar um passo. Eu só tinha um plástico, um breu que a gente não podia andar. Só tinha um plástico, eu e um amigo meu, a gente pegou esse plástico, se abraçou, se enroscou no plástico para aguentar passar a noite. Quer dizer, são situações totalmente diferentes. Hoje isso já não acontece, né? Hoje já tem celular, já tem tudo, e você hoje já tem equipamentos muito bons. Mas naquela época era essa a realidade que a gente vivia. Mais rústico, né? Bem mais rústico, né? Corda de sisal, até eu comecei a escalar com corda de sisal. Hoje em dia as cordas são flexíveis, é uma beleza. Você cai, o negócio até te segura legal. E um outro lance também que eu conto como histórico, né? Eu tentei escalar os Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, virado para a Rocinha, naquela face virada para a Rocinha. E eu fiz 3 tentativas
E nem era eu que estava guiando, na verdade era um colega meu que estava guiando, porque ele era melhor do que eu, tinha a bota melhor do que a minha. Aí realmente a bota dele era melhor e eu deixava ele na frente. E ele caiu a primeira vez, a gente veio embora. Na segunda vez, caiu a segunda vez, a gente veio embora. Aí fomos lá na terceira vez. Na hora que a gente estava na terceira vez, o grampo que eu estava ancorado entortou para baixo assim. Eu falei, isso é um recado de Deus. Não volto mais aqui. Não voltei, até hoje não subi, nem caminhando, porque tem um outro lado que você pode ir, os dois irmãos. É um troço muito bacana, mas é uma história, né? Só estou contando uma história que me marcou muito. O lado negativo, tá? E como é que lida quando, por exemplo, um amigo despenca ou alguém tem aquele imprevisto que você já está numa situação extrema? E aí tem um imprevisto que torna tudo mais difícil, até uma situação emocional, como é que você passou. Eu vou te contar. Para onde que vai a cabeça? Como é que hoje em dia a coisa já está, vamos dizer, mais fácil. Há 3 semanas atrás eu estava nos Três Picos, que é Friburgo, Teresópolis, né? É ali do lado de Friburgo, né? Três Picos. E tinha marcado com meu filho ia escalar no dia seguinte, e eu por acaso tinha ido lá para os Três Picos com a minha esposa para fazer um retiro espiritual, uma meditação. Bom, aí fui eu pro lugar que ele ia chegar, porque eu ia levar a corda para ele poder escalar. Tinha caído um camarada lá em cima, tinha fratura exposta na perna. Aí, como é que funciona isso hoje em dia? Telefone. Eles do telefone conversaram com as pessoas aqui embaixo, subiram 4 escaladores quase que profissionais, porque são pessoas que moram lá em Três Picos, inclusive, tá? Para resgatar esse cara. Resumindo, 10 horas da noite eu estava lá com uma luneta, todo mundo que estava embaixo, que ia escalar no dia seguinte, acompanhando o resgate desses 4 caras, tirando o cara lá do meio da pedra, porque Três Picos é uma pedra muito comprida, que demora muito tempo para ser escalada. Por isso, a beleza dela, né? E a dificuldade, obviamente, né? Então estávamos lá nós acompanhando isso. No dia seguinte, meu filho disse que cruzou com os bombeiros que já vinham descendo, isso às 6 horas da manhã. Na hora que começou a clarear, ele estava subindo para fazer a escalada dele, cruzou com os bombeiros descendo com o rapaz que tinha se acidentado. Então, quer dizer, hoje em dia já existe pessoal treinado para isso, bem mais facilidades. Você vê, por exemplo, na travessia, teve um estrangeiro que se perdeu, né? Sim. E depois foi encontrado, tá? Em qual travessia? Na travessia Petrópolis-Teresópolis. Quando a gente fala travessia, isso a gente fazia, dá com o pé, né? Todo ano eu faço com os meus filhos. Isso é que é bacana da caminhada, né? Você poder incorporar a família, minha esposa, meus filhos, entendeu? Incorporando todo mundo, né? Você está incorporando todo mundo também, né, Stefan? Essa é a parte bacana da coisa, tá? Eu acho um esporte muito legal, perfeitamente acessível e que todo mundo pode fazer e praticar. Muito saudável. O que ele trouxe assim pro Stefan do dia a dia? O que o montanhismo trouxe? Maior resiliência. Esse é um principal ponto. Você não consegue avançar etapas sem que você passe por cada uma. A metáfora pode ser simples quando a gente coloca uma escada, de que você não vai chegar no último degrau, você vai ter que subir degrau a degrau. A alta montanha, se você avançar fora do seu ritmo, fora da capacidade do seu organismo se aclimatar, de você ir se harmonizando com o ambiente, de você seguir o que manda a regra, entre fazer a aclimatação, quando a gente fala, às vezes você está, supondo que você tem acampamento 1, 2, 3, 4, 5. Para você chegar no segundo, você, quando está em altitude, você às vezes chega até no segundo, já descarrega parte do seu equipamento ali, pernoita no primeiro. Depois você chega no segundo, faz a mesma coisa no terceiro, faz a mesma coisa no quarto e assim sucessivo. Então o fato de você não pode queimar a etapa, não adianta queimar. Você queimando a etapa,
você corre um sério risco de adquirir edema cerebral e edema pulmonar. Isso é a parte do que a montanha vai te influenciar de uma forma muito pesada, e se você não souber administrar, a consequência pode ser a morte. Então, assim, a resiliência é ao lado de você aceitar o que está acontecendo na montanha. Você não controla as variáveis. Pode ter uma avalanche, pode ter uma chuva torrencial, a sua barraca pode rasgar. Então, tem determinadas situações que podem acontecer que você tem que se adaptar efetivamente àquela condição naquele ponto. Então, o resistir está dentro da situação da resiliência. Então, acho que essas duas coisas básicas são duas situações que me ajudam muito a interpretar que vale a pena você adquirir e tentar colocar isso no seu dia. Uma outra só, acho que uma questão que também poderia se pensar é que o planejamento faz parte do processo, né? De você almejar aonde você quer chegar e qual caminho você vai percorrer até chegar naquele ponto. Então, assim, o planejamento faz muita boa parte para você ir direcionado para as características daquilo que você está se enfiando, você está indo em direção. Acho que essas são as lições, de uma certa forma, que eu creio ter adquirido. Para você, Gustavo. Eu procurei passar para os meus filhos tudo que eu tinha de experiência. Acho que eu consegui, pelo menos, plantar as sementinhas, porque o meu filho também está fazendo tipo 7 cumes, está fazendo um ou outro. A minha filha também nos acompanha em escaladas, travessia e tudo mais. A minha mulher, idem. Tanto que a notícia, por exemplo, do nascimento da minha primeira neta, eu recebi no cume do Escalavrado. Ou seja, meus filhos marcaram, vamos escalar o Escalavrado, vamos. E aí, legal, então vamos nós três. Fomos nós três para lá, e na hora que a gente chegou lá no cume, cartãozinho, tá aqui, sua neta tá a caminho. Então isso são coisas que ficam marcadas. Então, hoje, por exemplo, eu passo, em qualquer hora que eu passe lá, olho para o Escalavrado, eu me lembro perfeitamente de todas as cenas que ocorreram lá. E na nossa vida, obviamente, se você der passos enormes, que nem o Stefan dá para os 7 cumes e tudo mais, tudo vai ficar marcado porque são coisas enormes, né? São projetos bem grandes, né? Mas você não precisa fazer esses projetos, você pode simplesmente subir o seio de Vênus, pode fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis, que é lindíssima, é uma das mais bonitas do mundo. Sem dúvida, concordo. Você tem aqui em Petrópolis coisas bem acessíveis que só precisam que você participe. Tem o CEP, que é um clube que funciona aqui em Petrópolis, que você pode se inscrever como acompanhante lá e vai com um guia, tudo bonitinho, com segurança, com tudo. Então eu acho que isso acrescentou muito na minha vida, tá? Em termos gerais. Tanto que até hoje, eu já vou fazer 72 anos, continuo praticando e meus filhos junto. Minha neta também. Agora já estou com a minha neta fazendo as subidas também. Legal. E como é que então, para uma pessoa que ouviu o nosso podcast e falou, quero me interessa por começar, por onde que ela começa? Gustavo até já deu um caminho das pedras aqui, eu né? sugeriria o CEP, por Exato. exemplo, ou conhecer uma pessoa qualquer que faça isso, ela vai apontando outras pessoas, porque eu, quando quero fazer alguma coisa, a gente marca com os amigos, passa a ser uma família, Exato. Entendeu? Faz parte do início que eu comentei na nossa conversa, de Isso, pessoas grupo. que eu fui conhecendo, Exatamente. pessoas que foram abrindo horizontes. Começa na bike também. Exato, né? exato. Aí você saindo faz de a sua bike. tribo, de uma certa forma, nesse processo. Hoje eu conheço talvez 5, 6, eu não sei ao certo, mas talvez 7 pessoas que fizeram o cume do Everest. Então, assim, conversar com essas pessoas, qual é a conversa que eu vou ter com eles? O que eles vão me passar informação? Sobre a experiência deles. Eles vão abrir para mim um portal de informação. E você tendo acesso a uma pessoa que está naquele nível, acaba que você se puxa para aquela direção. Isso te dá um prazer incrível. Eu, por exemplo, aqui perto do Stefan, me dá um prazer incrível estar aqui perto dele. Entendeu? E quando eu estou estava com o Rodrigo, né? Infelizmente ele faleceu.
Mas, por exemplo... Rodrigo Raineri. Mas, por exemplo, qualquer grande escalador, estando conosco, transmite gratuitamente a experiência dele. Entendeu? Isso funciona normalmente na vida. E com essa experiência que você adquire nessa vivência social da turma, né, que você falou, você vai evoluindo. Todo mundo, o grupo inteiro cresce. Você cria raízes e as pessoas entendem o porquê do grupo funcionar junto. Normalmente as pessoas acham que, não, sou eu, etc. e tal. Não é você, somos nós. A gente só ganha se nós nos unirmos naquela direção. É interessante quando você ouve de alguém, por exemplo, quando uma pessoa nunca foi ao Everest, e ela ouve de alguém, eu fui ao cume do Everest. Então você vê, puxa, isso é possível. Né? Aquilo também te estimula, fala, poxa, se ele foi, eu vou. Sem dúvida. Não é tão inalcançável assim. É o que para a maioria das pessoas é o inalcançável está na tua cabeça. Entendeu? É esse clique que você tem que dar que é factível. Tudo é factível. Tudo. É só você se propor aquilo e realmente trabalhar naquela direção. Se propor e se permitir, né? Exatamente. Você tem que navegar no possível, né? É aquilo que eu te falei. Eu comecei com um mosquetão. Hoje em dia eu tenho um equipamento legal, mas a gente tem que navegar no possível. E ser feliz com o possível, entendeu? Não precisa ser infeliz com o que acha que não tem o melhor. Não é isso. Eu adorava quando o meu saco de dormir, entendeu? Só aguentava 10 graus positivo. Hoje 30 negativo, tá ótimo, entendeu? Mas, pô, 10 positivo já tá ótimo, porque lá de fora tá sei lá quanto, já aquilo ali já me segura bem. Você tem que estar feliz com o equipamento que você tem. Agora, logicamente, sempre caminhando para ter segurança total naquilo que você faz, nas loucuras que você faz, né? Você está sempre dando um passo para a sua incompetência. Essa que é a grande verdade. Que é o que você faz na vida, né? Você sempre dá um passo para a tua incompetência. Você está fazendo alguma coisa que você ainda não domina. Você sempre dá... isso aqui eu já domino, vou dar mais um passo. É aquilo que você falou, como a gente cresce na dificuldade. A gente cresce na dificuldade nesse sentido, dar um passo na direção da nossa incompetência. Para crescer. Isso traz um crescimento para nós. Muito bom, pô, conversa muito boa. Obrigado, Stefan, obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. E para você que está acompanhando a gente, fique aí ligado, ainda vão vir muito mais episódios interessantes nessa terceira temporada. Se inscreva no nosso YouTube, Spotify e mais uma vez obrigado.